A chuva fina caía sobre Vale Sereno, como se o céu tivesse decidido lavar as ruas de pedra antes que a noite chegasse, e Gabriel Monteiro permanecia sentado junto ao coreto da praça, coberto por um casaco gasto que cheirava a poeira, lenha úmida e abandono cuidadosamente ensaiado. A barba falsa sombreava parte de seu rosto, os cabelos estavam desgrenhados sob um boné velho. E ninguém, vendo aquele homem de olhos baixos, imaginaria que ele comandava a Aurora Capital, uma das empresas mais poderosas do país. Durante anos, Gabriel aprendera a sorrir em jantares, onde cada garfada tinha intenção, cada elogio escondia cálculo e cada mulher apresentada por famílias influentes parecia olhar primeiro para o sobrenome dele, depois para o relógio caro, só por último para seus olhos. Ele não era ingênuo, mas o cansaço de ser desejado como patrimônio havia endurecido algo dentro dele. Por isso aceitara uma ideia extrema, quase cruel, proposta por sua própria desconfiança: aparecer diante das pretendentes sem fortuna, sem brilho e sem proteção. A primeira mulher que se aproximou naquela tarde veio de salto fino, guarda-chuva transparente e perfume caro, acompanhada por uma amiga que fingia olhar vitrines. Seu nome era Bianca, filha de um investidor que pressionava Gabriel, havia meses para aceitar uma união conveniente. Ela parou a poucos passos dele quando recebeu no celular a mensagem combinada, informando que um desconhecido a convidaria para um café simples como parte de uma brincadeira social. Ao ver Gabriel, seu sorriso desapareceu tão rápido quanto a luz entre nuvens pesadas. "Você precisa de ajuda, senhor?" ela perguntou, mas sua voz não carregava ternura, apenas medo de ser observada fazendo algo inadequado. Gabriel ergueu os olhos e pediu, com uma humildade treinada, que ela aceitasse caminhar com ele até a barraca de café da esquina. Bianca recuou, como se as palavras tivessem lama. Disse que estava atrasada, que respeitava todos, que desejava boa sorte, mas seus dedos apertavam a bolsa contra o corpo, como se a pobreza fosse uma doença contagiosa. Depois foi embora sem olhar para trás. A segunda riu antes mesmo de ouvir o pedido. A terceira chamou o segurança de uma loja. A quarta perguntou se aquilo era algum tipo de golpe e filmou Gabriel por alguns segundos, talvez pensando em transformar a cena em divertimento para gente rica e entediada. Ele suportou cada recusa sem se mover, anotando mentalmente não apenas as palavras, mas o brilho de desprezo nos olhos, a pressa em se afastar, o alívio quando percebiam que podiam humilhar alguém sem consequência imediata. Aquilo doía mais do que esperava. Não era orgulho ferido, pois Gabriel conhecia bem o sabor da rejeição conveniente. O que o incomodava era a facilidade com que aquelas pessoas descartavam qualquer alma que não viesse embrulhada em status. Quando criança, antes da fortuna, ele vira sua mãe vender bolos na estação e ser tratada como sombra por homens que depois pediriam favores ao filho dela. A lembrança voltou com a chuva, e Gabriel apertou os dedos dentro das luvas rasgadas. O teste parecia menos absurdo quando a crueldade se revelava tão espontânea. Do outro lado da praça, Clara Alves descia a rua com uma cesta de mandiocas, folhas verdes e potes de doce feitos na cozinha comunitária da cooperativa. O vestido simples estava protegido por um avental azul. As botas tinham barro seco nas laterais, e os cabelos castanhos, presos sem vaidade, deixavam à mostra um rosto jovem marcado por responsabilidade antiga. Clara não era a moça frágil que muitos imaginavam por causa da voz calma. Ela negociava preços, enfrentava atravessadores e defendia famílias inteiras sem levantar o tom. Ela havia percebido o homem no coreto desde cedo, não porque ele parecesse perigoso, mas porque todos o viam e fingiam não ver. Clara conhecia essa arte covarde de virar o rosto. Seu pai adoecera quando ela tinha 17 anos, e muitos vizinhos que antes elogiavam sua família desapareceram quando as dívidas chegaram. Desde então ela aprendera que a dignidade de uma pessoa não devia depender da roupa limpa, do sobrenome conhecido ou da mesa onde se sentava. Por isso caminhou até Gabriel sem pressa. "O senhor já comeu hoje?" ela perguntou, colocando a cesta no banco sem demonstrar pena exagerada. Gabriel ergueu o rosto, preparado para mais um gesto vazio, mas encontrou uma tensão firme, quase desafiadora. Disse que não queria atrapalhar, que talvez bastasse um copo de água. Clara franziu a testa e respondeu que água não sustentava ninguém numa tarde fria. Tirou da cesta um pedaço de broa embrulhado em pano branco e ofereceu como se estivesse entregando algo comum entre iguais, não uma esmola lançada de cima. Gabriel aceitou devagar, sentindo uma estranha vergonha ao tocar aquela comida honesta com mãos sujas de carvão usado no disfarce. Clara sentou-se a uma distância respeitosa, sem invadir seu silêncio, e observou a praça com ele. Algumas pessoas cochicharam, outras riram baixo,
E uma senhora fez sinal para que Clara se afastasse. A jovem fingiu não perceber, mas Gabriel notou a tensão mínima em sua mandíbula. Ela não era inocente diante da maldade alheia. Apenas escolhera não obedecer ao medo que os outros tentavam impor. Meu nome é Clara, ela disse depois de alguns minutos. Se o senhor não quiser dizer o seu, não precisa. Gabriel quase respondeu com o nome verdadeiro, mas algo o deteve. Escolheu o nome de seu avô, Tomás, e sentiu um peso estranho ao usar aquela memória como máscara. Clara repetiu o nome com naturalidade e perguntou se ele precisava de abrigo. Gabriel disse que só procurava companhia para caminhar um pouco, talvez conversar. Ela o encarou com atenção, buscando sinais de perigo, e então assentiu. A decisão de Clara caiu sobre a praça como uma pedra em água parada. Bianca, que ainda estava perto de uma confeitaria, abriu a boca em surpresa. 2 rapazes riram alto, perguntando se Clara agora aceitava convite de mendigo por falta de pretendentes melhores. Gabriel sentiu o sangue subir, mas Clara virou o rosto para eles com serenidade cortante. Disse que pretendente melhor era aquele que não confundia crueldade com humor. O riso morreu por um instante, e Gabriel compreendeu que aquela moça não precisava ser resgatada. Eles caminharam pela rua principal enquanto a chuva diminuía. Gabriel adaptava seus passos ao ritmo dela, fingindo cansaço, embora cada músculo treinado denunciasse, se alguém observasse bem, uma disciplina incompatível com a vida nas calçadas. Clara observava tudo. Notou que ele não se curvava como quem passara anos vencido. Notou que suas mãos tinham calos antigos, mas unhas bem cortadas sob a sujeira. Notou que seus olhos avaliavam saídas e rostos como alguém acostumado a comandar salas difíceis. A bondade dela não era cegueira. O senhor fala pouco, Tomás, ela comentou, entregando a cesta para o outro braço. Gabriel respondeu que às vezes falar demais fazia as pessoas revelarem menos. Clara sorriu de lado. Disse que essa frase parecia de advogado, padre ou homem que fugia de perguntas. Ele riu, pela primeira vez naquele dia sem representar. O som saiu baixo, verdadeiro, e o surpreendeu. Ela também pareceu perceber, pois sua expressão suavizou por um segundo antes de voltar ao cuidado habitual de quem aprendeu a confiar devagar. Passaram diante da sede da cooperativa, uma construção modesta de portas verdes, onde algumas mulheres separavam frutas em caixas marcadas com tinta. Clara diminuiu o passo ao ver um caminhão parado na entrada e 2 homens de camisa social conversando com o administrador idoso, seu Arlindo. O mais alto gesticulava com impaciência, apontando para documentos. Gabriel reconheceu o símbolo discreto no envelope preso sob o braço do homem. Era da Aurora Capital. Seu estômago se fechou antes que sua mente aceitasse a possibilidade do erro. Clara percebeu a mudança nele, mas não perguntou. Aproximou-se do portão e ouviu o homem dizer que a proposta de compra das terras expiraria em poucos dias, e que gente simples devia aceitar oportunidades antes que elas virassem arrependimento. Seu Arlindo parecia menor sob o chapéu molhado, segurando os papéis com mãos trêmulas. Clara entregou a cesta a uma menina e entrou na conversa sem pedir licença. Disse que oportunidade sem transparência tinha outro nome, e que ninguém assinaria nada antes de revisar cada cláusula. O homem de camisa social virou-se para Clara com um sorriso treinado em escritórios, onde a arrogância era confundida com competência. Chamava-se Renato Faria, embora não tenha se apresentado. Gabriel o conhecia bem demais. Renato era diretor de expansão da Aurora, ambicioso, impecável nos relatórios e sempre disposto a transformar comunidades em números elegantes. Ele olhou Clara de cima a baixo, viu botas sujas e avental simples, e decidiu que ela era apenas um obstáculo pequeno. Esse foi o primeiro erro verdadeiro daquela tarde. Senhorita, Renato disse, com doçura venenosa, estamos tratando de negócios sérios. Clara respondeu que justamente por serem sérios não deveriam ser tratados como armadilha. Alguns trabalhadores pararam para ouvir. Gabriel ficou atrás, mantendo a cabeça baixa, mas seus olhos seguiam cada gesto do diretor. Renato explicou que a Aurora traria progresso, empregos e valorização. Palavras bonitas que na boca dele pareciam moedas falsas. Clara perguntou por que o contrato obrigava a venda definitiva das nascentes junto com os terrenos produtivos. O silêncio dele revelou demais. Renato recuperou o sorriso, mas os olhos escureceram. Disse que ela interpretava mal termos técnicos e que a empresa tinha advogados para isso. Clara abriu uma pasta guardada sobre uma mesa de madeira e retirou cópias marcadas à mão. Falou de taxas abusivas, prazos impossíveis e uma cláusula que permitia despejo antecipado em caso de atraso na entrega dos documentos de posse. Gabriel sentiu, sob a roupa miserável, o velho instinto de comandante acordar. Aquela jovem não apenas tinha coração, tinha método.
Seu Arlindo olhou para Clara como quem encontrava chão firme depois de escorregar. Renato percebeu a mudança e baixou a voz. Disse que gente como ela costumava se arrepender quando atrapalhava investimentos grandes. Clara sustentou o olhar dele, embora Gabriel notasse o esforço escondido em seus dedos apertados contra a pasta. Ela respondeu que gente como ele costumava confundir silêncio com consentimento. Alguns moradores murmuraram aprovação. Renato recolheu os papéis com movimentos secos, prometeu voltar com uma equipe jurídica e saiu sem se despedir. Quando o carro preto deixou a rua, Clara respirou fundo, mas não se permitiu tremer. Gabriel viu a coragem dela pelo que realmente era, não ausência de medo, e sim domínio sobre ele. A menina que segurava a cesta perguntou se aqueles homens tomariam a cooperativa. Clara se agachou para ficar na altura dela e disse que terra cuidada por muitas mãos não se entregava por susto. A criança acreditou porque precisava acreditar. Gabriel, porém, ouviu na frase uma promessa feita contra forças maiores que a vila. Mais tarde, Clara levou Tomás até um pequeno galpão atrás da capela, onde voluntários guardavam cobertores para viajantes e trabalhadores sem pouso. O espaço cheirava a sabão, milho seco e madeira antiga. Ela separou uma manta limpa, uma caneca de café e um prato de sopa. Gabriel aceitou tudo com gratidão silenciosa, mas sua mente já trabalhava em camadas. Renato estava agindo em nome da Aurora, usando contratos que Gabriel não aprovara, ou aprovara sem enxergar. Essa possibilidade feria mais que qualquer insulto recebido na praça. Clara sentou-se diante dele, apoiando os cotovelos na mesa estreita. Perguntou de onde ele vinha. Gabriel disse que de longe, de uma cidade grande onde prédios altos faziam as pessoas esquecerem o tamanho do céu. Ela aceitou a resposta, mas seus olhos diziam que não aceitava totalmente. Contou que Vale Sereno não era perfeito, que havia inveja, fofoca e medo, mas também havia gente que ainda dividia o pouco. Gabriel perguntou por que ela o ajudara. Clara mexeu a sopa antes de responder. Porque ninguém deveria provar valor antes de receber respeito, ela disse. Gabriel permaneceu imóvel, atingido por uma frase simples que destruía a lógica do teste que ele mesmo inventara. Ele queria descobrir quem o amaria sem dinheiro, mas ao se vestir de miséria, transformara a dor dos outros em instrumento pessoal. Pela primeira vez, a estratégia pareceu menos brilhante e mais pequena. Clara não percebeu toda a culpa que passou por ele, mas viu algo mudar em seus olhos. Isso bastou para inquietá-la. A noite caiu com lâmpadas amarelas acesas na praça e cheiro de terra molhada subindo dos canteiros. Gabriel se despediu dizendo que talvez partisse pela manhã. Clara respondeu que homens que dizem talvez costumam já ter decidido ficar. Ele sorriu, mas não confirmou. Ela caminhou até a porta do galpão e, antes de sair, avisou que se ele tivesse problemas com Renato ou com qualquer pessoa da empresa, deveria falar a verdade cedo, pois mentiras, mesmo bem vestidas de necessidade, sempre cobravam juros altos. Gabriel ficou sozinho depois que ela partiu, ouvindo os passos dela desaparecerem na rua estreita. Tirou do bolso interno, costurado sob o casaco velho, um pequeno telefone criptografado que parecia incompatível com todo o disfarce. A tela iluminou seu rosto cansado. Havia mensagens de sua assistente Helena, perguntando se o teste terminara. Gabriel digitou apenas que precisava investigar Renato Faria, os contratos de Vale Sereno e todas as aprovações ligadas ao projeto das nascentes. Depois apagou a luz e permaneceu sentado no escuro. Na casa simples onde morava com a tia Lúcia, Clara lavava as mãos na pia de pedra e tentava esquecer os olhos de Tomás. Havia neles uma tristeza antiga, mas também uma precisão que não combinava com o abandono. A tia, costurando perto da janela, perguntou se a sobrinha estava preocupada com o homem da praça ou com os homens da empresa. Clara respondeu que talvez fossem preocupações lhe a ver. Lúcia suspirou, conhecendo aquele tom. Você sempre encontra tempestade onde os outros veem garoa, a tia disse, sem repreensão. Clara enxugou as mãos e olhou pela janela, de onde se via o telhado da cooperativa, e além dele, a linha escura das terras que sua família ajudara a cultivar por 3 gerações. Ela não pensava em romance, nem em promessas brilhantes. Pensava em contratos, ameaças e no estranho mendigo que falava como juiz cansado. Mesmo assim, algo dentro dela guardava a lembrança do riso dele como uma pequena chama, no hotel discreto da estrada, onde alugara um quarto sob diante do espelho e encarou o próprio rosto. Sem a sujeira voltou a aparecer o homem das capas de revista, mas a imagem lhe pareceu menos verdadeira que a figura curvada no coreto. O poder sempre lhe dera portas abertas, mas naquela tarde uma moça que nada se mesa abertas. O poder sempre lhe dera, sabia de sua fortuna, lhe dera algo mais raro, um lugar à mesa.
Ele não sabia ainda se merecia aquilo. Helena atendeu sua chamada com voz alerta, e Gabriel ordenou uma auditoria silenciosa, sem avisar Renato. Pediu cópias completas do projeto Vale Sereno, nomes dos intermediários locais e histórico de pagamentos a consultores. A assistente hesitou apenas um segundo antes de confirmar. Ela conhecia o tom do chefe quando uma decisão se tornava inevitável. Gabriel desligou e abriu a janela para a noite fria. Ao longe, as luzes da vila tremiam como estrelas baixas, frágeis diante dos interesses que avançavam pela estrada. Renato, enquanto isso, brindava em uma pousada luxuosa fora do centro, seguro de que Clara Alves seria apenas mais uma voz calada por pressão. Ao seu lado, um corretor de terras ria dos moradores, chamando-os de atrasados, dizendo que todos tinham preço quando a ameaça certa aparecia. Renato girou o copo entre os dedos e pensou no bônus prometido se concluísse a aquisição antes da próxima reunião do conselho. Nem por um instante imaginou que o mendigo silencioso junto ao portão conhecia sua assinatura. Antes de dormir, Clara abriu a pasta dos contratos e escreveu novas observações na margem, embora os olhos ardessem de cansaço. Pensou no modo como Renato a diminuíra, no medo de seu Arlindo, nos cochichos da praça e na mão de Tomás, segurando a caneca como se a gratidão doce. Ela sabia que o dia seguinte traria mais pressão. Mesmo assim, sua decisão estava tomada. Não venderia a dignidade do vilarejo por promessas bonitas, nem deixaria que homens poderosos definissem o valor de sua gente. Gabriel também não dormiu. Deitado no quarto escuro, ouviu a chuva voltar e compreendeu que seu teste havia mudado de direção. Ele começara querendo descobrir quem aceitaria um homem sem riqueza, mas encontrara uma mulher que enxergava dignidade antes de qualquer revelação. Agora precisava decidir se teria coragem de ser tão honesto quanto ela, porque Clara dissera sim ao mendigo, não ao CEO, e esse sim, pequeno aos olhos da praça, já pesava sobre ele como uma dívida que dinheiro nenhum poderia pagar. Na manhã seguinte, Vale Sereno acordou sob uma claridade pálida, com o cheiro de café subindo das casas e o ruído dos galos misturado ao motor distante de caminhões na estrada. Clara chegou à cooperativa antes de todos, trazendo uma pasta de documentos presa contra o peito e a expressão de quem dormira menos do que precisava. Encontrou Tomás varrendo o pátio, embora ninguém lhe tivesse pedido aquilo. Ele usava o mesmo casaco gasto, mas seus movimentos eram firmes demais para um homem sem forças, e isso a fez observá-lo em silêncio. Gabriel percebeu o olhar dela e fingiu concentrar-se nas folhas úmidas reunidas junto ao muro. Desde cedo recebera de Helena os primeiros arquivos enviados por canal seguro, e o que lera no pequeno telefone escondido sob a manta confirmava suas suspeitas. Renato faria criar uma cadeia de empresas intermediárias, todas ligadas a consultores locais, para pressionar a compra das terras antes que o Conselho da Aurora soubesse do verdadeiro alcance do projeto. O nome das nascentes aparecia em anexos omitidos dos relatórios principais, como se a água pudesse ser roubada por distração. Clara deixou a pasta sobre uma mesa de madeira e disse que a cooperativa não pagava salário para varredor improvisado. Gabriel respondeu que algumas dívidas não pediam contrato. Ela não sorriu de imediato, mas a dureza em seu rosto perdeu força. Havia nele uma educação estranha, uma maneira de transformar gratidão em frase precisa, quase bonita demais para as ruas que fingia carregar no corpo. Clara serviu café em uma caneca lascada e o entregou sem cerimônia. Depois perguntou se Tomás sabia ler contratos. Ele hesitou apenas um instante. Sei ler o suficiente para desconfiar deles, respondeu Gabriel, mantendo a voz baixa. Clara abriu a pasta, empurrou algumas folhas na direção dele e explicou que Renato voltaria com advogados, talvez naquele mesmo dia. Mostrou cláusulas, mapas, promessas de emprego e pequenos espaços deixados de propósito para interpretação futura. Gabriel fingiu esforço diante das palavras técnicas, mas sua mente percorria tudo com velocidade fria. O contrato não era apenas agressivo. Era construído para parecer generoso na primeira leitura e devastador na segunda, uma armadilha polida para mãos cansadas. Enquanto Clara falava, ele via nela uma mistura rara de disciplina e indignação. Ela conhecia cada família por trás de cada lote, sabia qual terreno sustentava a viúva, qual pomar pagava remédio, qual nascente alimentava 3 propriedades e uma escola. Para Gabriel, acostumado a planilhas que reduziam vidas a linhas, aquilo tinha a força de uma acusação silenciosa. Não contra a empresa apenas, mas contra o modo como ele próprio permitira que a distância entre decisão e consequência se tornasse confortável demais. O disfarce pesou mais. Perto do meio-dia, Renato chegou em um carro preto com 2 homens de terno claro e uma mulher que carregava uma maleta rígida.
A praça pareceu encolher diante deles. Alguns moradores se aproximaram da cooperativa, não por coragem plena, mas porque Clara estava ali, e a presença dela fazia o medo parecer menos solitário. Gabriel ficou junto à porta lateral, cabeça baixa, ouvindo cada palavra. Renato cumprimentou seu Arlindo com falsa cordialidade e ignorou Clara até o momento em que ela se colocou diante da mesa. Hoje queremos resolver isso com maturidade, disse Renato, pousando os documentos como se colocasse sentença sobre madeira. Clara respondeu que maturidade não significava assinar sem entender. Um dos advogados tentou rir, mas parou quando ela apresentou uma lista de perguntas. Queria saber por que a área das nascentes fora incluída no pacote, por que a cooperativa perderia direito de uso antes do pagamento final e por que as promessas de emprego não citavam número de vagas, duração nem salários. Renato estreitou os olhos, já menos paciente. A mulher da maleta abriu um projetor pequeno e exibiu imagens coloridas de chalés, piscinas naturais e turistas sorridentes. Falou de desenvolvimento sustentável, de treinamento para moradores, de lojas de artesanato e de oportunidades para jovens que antes deixavam a região. Muitos ouviram com esperança, pois a pobreza tem portas estreitas, e qualquer claridade parece saída quando alguém promete futuro. Clara também desejava progresso, mas progresso sem raiz lhe parecia outro nome para expulsão. Ela pediu garantias por escrito, participação comunitária e proteção legal das nascentes. Renato respondeu que exigências excessivas poderiam afastar investidores. Clara sustentou o olhar dele e disse que investidores honestos não fugiam de garantias honestas. Um murmúrio percorreu o salão. Gabriel sentiu orgulho, mas também preocupação. Quanto mais Clara se mostrava capaz, mais Renato a escolheria como alvo. Ele conhecia homens como aquele diretor. Não aceitavam oposição de quem julgavam inferior, porque para eles a hierarquia não era função, era direito natural. Quando Renato sorriu sem mostrar os dentes, Gabriel viu o início de uma vingança. Depois da reunião, Renato pediu para falar com Clara a sós no pátio. Gabriel permaneceu perto o bastante para ouvir, fingindo arrumar caixas vazias. O diretor baixou a voz e disse que ela tinha talento, que poderia ganhar uma consultoria, talvez até um cargo no futuro empreendimento, se parasse de criar obstáculos desnecessários. Clara respondeu que não vendia silêncio. Renato então abandonou a cortesia. Disse que reputações em cidades pequenas quebravam como louça, e que ninguém confiava por muito tempo em uma moça endividada, teimosa e sozinha. Clara sentiu a frase como uma mão fria na nuca, mas não recuou. Seu pai deixara dívidas médicas, a casa ainda tinha parcelas atrasadas, e Renato sabia disso porque alguém lhe entregara informações pessoais. A invasão era mais humilhante que a ameaça. Ela respondeu que homens poderosos costumavam confundir necessidade com fraqueza. Renato aproximou-se um passo e disse que toda fraqueza tinha preço. Gabriel apertou a caixa que segurava até a madeira ranger, mas se obrigou a permanecer imóvel. Clara precisava ser vista como autora de sua própria resistência. Quando Renato foi embora, Clara voltou ao salão com o rosto calmo demais. Apenas Gabriel percebeu que ela demorou a soltar o ar. Mais tarde, encontrou-a atrás da cooperativa lavando copos em uma bacia, embora houvesse voluntárias para isso. Ele perguntou se ela estava bem, e ela respondeu que bem era uma palavra preguiçosa. Gabriel aceitou a correção e ficou ao lado dela em silêncio. Depois disse que ameaças feitas em voz baixa costumavam deixar rastros. Clara parou de lavar, sem virar o rosto, e perguntou como ele sabia tanto. Gabriel sentiu a armadilha da própria inteligência. Escolheu meia-verdade, a mais perigosa de todas, e disse que já conhecera homens que usavam poder como chicote. Clara aceitou, mas não se tranquilizou. Havia nele uma dor verdadeira, e isso dificultava julgá-lo, porém havia também uma sombra de cálculo. Ela não sabia se Tomás era vítima, mensageiro, espião, ou apenas um homem quebrado que aprendera demais observando os ricos. Ainda assim, quando ele ofereceu ajuda para revisar os mapas antigos, ela não recusou. Nos dias seguintes, Gabriel permaneceu em Vale Sereno sob o disfarce, alternando tarefas simples com investigações silenciosas. De madrugada, falava com Helena em sussurros, recebia arquivos, cruzava nomes e descobria depósitos fracionados em contas de parentes de um corretor local. De dia, ajudava Clara a visitar famílias pressionadas por propostas individuais. Ela levava caderno. Ele levava sacos de sementes, remédios comprados anonimamente e uma atenção que parecia maior do que seu papel permitia. Aos poucos, os moradores deixaram de chamá-lo de mendigo e começaram a chamá-lo pelo nome falso. Clara notou que algumas necessidades urgentes desapareciam como por milagre discreto.
Dona Célia recebeu material para consertar o telhado antes da próxima chuva. O filho de seu Arlindo conseguiu consulta médica em uma clínica da cidade. A escola rural ganhou filtros novos, deixados na porta sem bilhete. Ninguém sabia explicar a origem dos favores, e Gabriel nunca se oferecia como resposta. Clara, porém, começou a observar o padrão. Tomás sempre estava por perto antes de algo acontecer, sempre calado depois, como quem escondia as mãos após acender luz. Aquilo a incomodava mais do que deveria. Bondade secreta podia ser nobre, mas também podia ser controle. Clara sabia que pessoas ricas gostavam de transformar gratidão alheia em dívida invisível, e embora Tomás parecesse pobre, sua maneira de resolver problemas tinha alcance de quem conhecia portas fechadas. Uma tarde, ela o encontrou diante da escola, conversando com a diretora sobre caixas de livros recém-chegadas. Quando Clara se aproximou, ele mudou de assunto rápido demais. Ela sentiu ternura e desconfiança crescendo juntas, como duas raízes disputando a mesma terra. Naquela noite, houve festa na praça para celebrar a colheita de milho, tradição simples que nem as ameaças de Renato conseguiram suspender. Bandeiras coloridas tremiam entre postes, crianças corriam com os rostos brilhando, e sanfoneiros tocavam sob o coreto onde Gabriel fora rejeitado dias antes. Clara apareceu com um vestido claro, cabelos soltos e uma expressão menos armada, como se tivesse permitido a si mesma lembrar que ainda era jovem. Gabriel a viu de longe e sentiu algo abrir dentro do peito, não como desejo de posse, mas como reverência. Ela o encontrou perto da barraca de doces e ofereceu um pedaço de bolo de fubá. Disse que era pagamento por ele ter carregado caixas a semana inteira. Gabriel respondeu que aceitava, desde que ela não chamasse aquilo de salário, pois salário tão doce poderia causar revolução. Clara riu e o som pareceu limpar a noite. Por alguns minutos eles falaram de coisas pequenas, chuva, infância, música desafinada, receitas que nunca davam certo. Era uma paz frágil. Mas Gabriel se agarrou a ela com uma fome que não ousava nomear. Quando a música mudou, um rapaz convidou Clara para dançar, e Gabriel se afastou com educação. Ela aceitou 2 passos, depois parou ao ver Tomás sozinho, observando a praça como estrangeiro diante de uma casa que desejava conhecer. Clara caminhou até ele e estendeu a mão. Gabriel encarou os dedos dela como se fossem uma oferta impossível. Disse que não dançava bem. Ela respondeu que quase ninguém vivia bem e, mesmo assim, todos insistiam. Ele aceitou. No centro da praça, sob olhares curiosos, dançaram sem promessa. Gabriel controlava cada movimento para não revelar treinamento, mas a proximidade de Clara destruía sua concentração. Ela cheirava a sabão, milho assado e vento frio. Seu olhar não o adorava, não o avaliava como conquista, não procurava vantagens escondidas. Apenas o via. Isso o desarmava mais que qualquer insulto. Clara, por sua vez, sentiu que as mãos dele tinham firmeza de quem já conduziu muito mais que passos. Havia cuidado no toque, mas também contenção, como se ele temesse que qualquer gesto verdadeiro derrubasse uma parede. Do outro lado da praça, Renato observava a cena de dentro do carro estacionado sem luz. Não viera para festejar, e sim para medir o tamanho do obstáculo. Ver Clara rindo com o mendigo lhe pareceu útil. Pessoas como ela, pensou, eram mais fáceis de destruir quando se ligavam a alguém considerado indigno. Chamou o corretor local e ordenou que descobrisse tudo sobre Tomás, de onde vinha, quem o protegia, por que aparecera justamente agora. Depois sorriu, imaginando que talvez pudesse transformar a bondade de Clara em escândalo. Na manhã seguinte, cartazes anônimos apareceram perto da cooperativa, insinuando que Clara desviava doações para sustentar um homem desconhecido. As frases eram covardes, escritas para ferir sem assinar. Algumas mulheres arrancaram os papéis de imediato, mas a vila já havia lido o suficiente para começar a murmurar. Clara ficou parada diante de um dos cartazes, segurando-o entre os dedos como se segurasse lixo contaminado. Gabriel aproximou-se com culpa feroz. Era por causa dele. Sua presença, sua mentira, seu teste absurdo haviam dado a Renato uma arma. Clara não chorou. Reuniu os moradores no salão e falou com voz clara. Disse que toda a doação da cooperativa estava registrada, que qualquer pessoa poderia conferir os livros e que ajudar um ser humano com comida não era crime, vergonha nem fraqueza. Alguns baixaram a cabeça. Outros, ainda inseguros, evitaram seus olhos. Gabriel quis revelar tudo ali mesmo, esmagar Renato com seu nome, sua autoridade e seus advogados. Mas entendeu que uma revelação precipitada poderia parecer espetáculo, e Clara já sofrera o bastante por causa de encenações masculinas. Mais tarde, ela encontrou Tomás no caminho das nascentes, sentado sobre uma pedra, olhando a água correr entre raízes. O lugar era belo de modo humilde,
sem grandeza turística, apenas fresco, sombra e murmúrio constante. Clara disse que precisava perguntar algo sem rodeios. Gabriel sentiu o corpo inteiro ficar atento. Ela queria saber se ele fora enviado por alguém, se conhecia Renato antes de chegar, se sua pobreza era tão verdadeira quanto parecia. As perguntas vieram uma a uma, limpas como lâminas. Ele merecia cada uma. Gabriel poderia ter contado tudo. Poderia ter dito que era o dono das ordens acima de Renato, que chegara para testar mulheres e encontrara nela uma verdade capaz de envergonhá-lo. Mas ao olhar Clara, percebeu que a confissão exigiria mais coragem do que ele possuía naquele instante. Disse apenas que não trabalhava para Renato, que não queria prejudicá-la e que havia coisas em seu passado que ainda não podia explicar. Clara fechou os olhos por um breve momento. Quando os abriu, a ternura estava ferida. Não gosto de segredos que chegam pedindo confiança, ela disse. Gabriel abaixou a cabeça, atingido pela justiça da frase. Clara continuou, dizendo que podia enfrentar Renato, fofoca e ameaça, mas não lutaria segurando a mão de alguém que talvez escondesse outra faca. Ele pediu tempo. Ela respondeu que tempo era o luxo preferido de quem já tinha vantagem. Mesmo assim, não o expulsou. Apenas voltou sozinha pela trilha, deixando Gabriel diante da água que a empresa dele quase transformara em mercadoria sem rosto. Naquela noite, Helena enviou a confirmação mais grave. Renato usara documentos internos falsificados para autorizar propostas agressivas, mas também havia sinais de que membros menores do conselho tinham fechado os olhos em troca de ganhos futuros. Gabriel leu tudo sentado no galpão escuro, ouvindo a vila adormecer. Pela primeira vez em anos, sentiu medo não de perder poder, mas de descobrir que seu poder havia alimentado a máquina contra a qual Clara lutava. Ele digitou novas ordens, exigiu provas mais sólidas e pediu proteção discreta à cooperativa. Clara, em casa, guardou a pasta sob a cama e permaneceu acordada ao lado da janela. A tia Lúcia percebeu seu silêncio e perguntou se o coração estava entrando onde só deveria entrar prudência. Clara respondeu que prudência também cansava. Gostava de Tomás, ou do homem que ele parecia ser, e essa possibilidade a irritava. Não queria ser mulher de conto bonito, salva por mistério masculino. Queria verdade, parceria e chão firme. Ainda assim lembrava a dança, a mão cuidadosa, os olhos cheios de culpa, e sentia a raiva doer. Ao amanhecer, Renato preparava o próximo golpe, Gabriel reunia provas no escuro, e Clara caminhava para a cooperativa com a coluna ereta, embora por dentro carregasse uma pergunta que pesava mais que todos os contratos. Quem era Tomás? Afinal, um pobre homem machucado pela vida, um aliado improvável ou uma mentira vestida de humildade para testar a alma dos outros? Quando abriu a porta verde da cooperativa, ela decidiu que não permitiria que nem Renato nem Tomás conduzissem sua história. A partir daquele dia, ela também investigaria. Clara começou sua investigação antes que o sol terminasse de subir, quando a vila ainda parecia suspensa entre o sono e a obrigação. Ela abriu os livros da cooperativa sobre a mesa maior, alinhou recibos, notas de transporte, comprovantes de venda e folhas amareladas de assembleias antigas. Não procurava apenas erro, procurava intenção. A experiência lhe ensinara que mentira grande raramente entrava pela porta principal. Ela se escondia em centavos repetidos, assinaturas apressadas, datas trocadas e favores que pareciam pequenos demais para merecer atenção. Gabriel chegou pouco depois trazendo lenha para o fogão comunitário e uma expressão que tentava parecer casual. Clara não ergueu os olhos de imediato. Sentia a presença dele como se sente uma mudança no tempo, antes mesmo do vento mover as folhas. Ele perguntou se ela precisava de ajuda, e ela respondeu que precisava de verdades, não de braços. A frase ficou entre os dois, dura, mas justa. Gabriel aceitou o golpe sem se defender, colocando a lenha no canto e esperando que ela decidisse se sua presença ainda era permitida. Clara apontou para uma pilha de recibos e disse que ele poderia separar documentos por data, desde que não escondesse nada que encontrasse. Gabriel sentou-se diante dela com humildade silenciosa. Ao tocar os papéis, reconheceu nomes que Helena já havia destacado nos arquivos da Aurora. Empresas pequenas, consultorias ambientais, serviços de topografia e transporte fantasma formavam uma rede elegante de desvio. Para Clara, eram peças soltas. Para Gabriel, começavam a montar um desenho criminoso. A dificuldade era ajudá-la a enxergar sem revelar como ele já sabia demais. No fim da manhã, seu Arlindo entrou apressado, pálido sob o chapéu de palha. Trazia um envelope sem remetente, deixado na porta de sua casa. Dentro havia cópias de transferências bancárias supostamente feitas da conta da cooperativa para uma conta no nome de Clara Alves. O velho mal conseguia falar. Disse que não acreditava,
mas que outros moradores tinham recebido papéis iguais. Clara pegou as folhas com mãos firmes, embora sentisse o chão se afastar. As datas coincidiam com semanas em que ela estivera negociando vendas fora da vila. A notícia se espalhou com a velocidade amarga das suspeitas prontas. Antes do almoço, havia gente diante da cooperativa exigindo explicações, alguns com raiva verdadeira, outros apenas assustados. Clara saiu para o pátio levando os papéis na mão. Gabriel ficou um passo atrás, odiando cada segundo de sua própria máscara. Renato fora mais rápido do que ele previra. Não atacar a competência dela, atacar a confiança que sustentava sua liderança. Em comunidades pequenas, reputação era ponte estreita. Uma rachadura bastava para fazer todos temerem atravessar. Clara ergueu a voz sem gritar. Disse que os documentos seriam analisados, que qualquer acusação merecia prova original e que ela jamais tocara em dinheiro da cooperativa sem registro público. Um homem chamado Odair, que devia favores ao corretor de Renato, perguntou por que uma moça pobre recusaria dinheiro fácil se vivia com parcelas atrasadas. O murmúrio que veio depois feriu mais que a pergunta. Clara sentiu o rosto aquecer, mas manteve a cabeça erguida. Respondeu que pobreza não era confissão de crime, e necessidade não era prova de falta de caráter. Gabriel viu Renato do outro lado da rua, parado junto ao carro preto, como quem observava uma colheita plantada por mãos invisíveis. O diretor não sorria abertamente, pois era inteligente demais para parecer satisfeito diante de uma tragédia moral. Ainda assim, seus olhos denunciavam prazer. Gabriel desejou arrancar a máscara naquele instante, chamar Renato pelo nome completo, expor sua fraude diante de todos. Mas Clara acabara de dizer que provas importavam. Se ele surgisse como salvador sem documentos incontestáveis, Renato transformaria a revelação em teatro de manipulação. Ao cair da tarde, Clara convocou uma assembleia extraordinária para a noite. Até lá, fechou-se na cooperativa com os livros, seu Arlindo, duas mulheres do conselho e Tomás, cuja presença ela aceitou com relutância. Cada transferência falsa tinha carimbo digital de uma agência da cidade vizinha, mas as assinaturas impressas eram estranhas. Clara comparou com recibos antigos e percebeu diferenças sutis no traço do seu nome. Gabriel notou também que o número da conta atribuída a ela tinha um dígito incompatível com o padrão do banco local. Ele comentou isso com cuidado, como se fosse descoberta de homem atento, não de executivo acostumado a auditorias complexas. Clara olhou para ele por um longo momento. A observação era precisa demais. Em vez de agradecer, perguntou onde ele aprendera a verificar padrões bancários. Gabriel respondeu que pessoas pobres aprendiam a olhar bem para números, porque um erro pequeno podia custar comida. A resposta era bonita, e justamente por isso Clara a odiou um pouco. Sentiu que ele oferecia frases verdadeiras para cobrir uma verdade maior. A assembleia aconteceu sob lâmpadas fracas, com a chuva batendo no telhado e a vila inteira comprimida no salão. Renato apareceu sem convite, acompanhado por dois advogados e por Odair, que fingia indignação comunitária. Disse que lamentava ver a cooperativa mergulhada em dúvida, mas que a Aurora poderia ajudar a reorganizar tudo com governança profissional, desde que as negociações do projeto fossem retomadas. Clara compreendeu então a arquitetura do golpe. Primeiro destruir sua credibilidade, depois apresentar a venda das terras como única saída limpa para uma comunidade humilhada. Ela pediu a palavra e caminhou até o centro, levando os livros originais contra o peito. Não tentou comover ninguém com lágrimas. Disse que estava disposta a entregar todos os registros a uma perícia independente, mas exigia que Renato fizesse o mesmo com as propostas, anexos e pagamentos de consultores ligados ao projeto. O diretor abriu um sorriso pequeno. Disse que ela desviava o foco. Clara respondeu que foco era exatamente o que faltava aos documentos falsos, pois quem os produzira copiara sua assinatura sem conhecer sua rotina. O salão se inquietou. Clara explicou as datas. Em duas delas ela estava na feira regional, diante de dezenas de testemunhas, recebendo pagamentos em dinheiro vivo registrados por seu Arlindo. Em outra, estava no hospital com tia Lúcia, fato que a enfermeira poderia confirmar. Mostrou recibos, anotações e mensagens impressas. Gabriel viu os moradores começarem a respirar de outro modo. A dúvida não desaparecia, mas ganhava rachaduras. Renato percebeu e interrompeu, dizendo que memórias podiam ser ajustadas por afeto. Foi seu primeiro deslize público. Clara virou-se para ele, serena. Perguntou por que um diretor de uma empresa tão grande se interessava tanto por uma acusação interna de uma cooperativa pequena. Renato respondeu que a estabilidade local afetava investidores. Ela então abriu um mapa e apontou as nascentes incluídas no contrato.
Disse que a instabilidade verdadeira nascia de propostas que escondiam a tomada da água comunitária. A palavra água percorreu o salão como um choque. Muitos moradores não haviam entendido a gravidade dos anexos. Agora entendiam que não se discutia apenas dinheiro. Renato perdeu a paciência por um instante e chamou Clara de moça manipulável, cercada por gente sem preparo. O insulto caiu pesado. Gabriel deu um passo involuntário, mas Clara ergueu a mão sem olhar para ele, como se soubesse que sua raiva estava ali e não precisasse dela. Ela disse que preparo não era o mesmo que título, e que alguns diplomas apenas ensinavam homens covardes a roubar, com vocabulário elegante. O salão explodiu em murmúrios. Renato ajeitou o paletó, mas sua face já não era a máscara perfeita. Depois da assembleia, a vila ficou dividida. Muitos voltaram a apoiar Clara, porém outros temiam que enfrentar a Aurora trouxesse processos, dívidas e isolamento. Renato aproveitou a incerteza. Na manhã seguinte, fornecedores cancelaram entregas à cooperativa, alegando revisão de contrato. Um caminhão que levaria frutas à cidade não apareceu. O banco ligou cobrando documentos antigos em prazo impossível. A pressão era coordenada, cirúrgica. Gabriel identificava o padrão com clareza dolorosa. Renato não queria apenas vencer. Queria fazer Clara parecer incapaz de proteger aqueles que confiavam nela. Clara passou o dia inteiro respondendo ligações, procurando rotas alternativas e convencendo produtores a não desistirem. Gabriel acompanhou em silêncio, carregando caixas, anotando placas de veículos e memorizando nomes. Em certo momento, encontrou Odair recebendo um envelope atrás do depósito de ração. Não avançou, apenas observou, gravou a cena com um pequeno telefone escondido e enviou a Helena. A resposta veio rápida. O homem que entregara o envelope era funcionário de uma consultoria contratada por Renato. Mais uma peça. Ainda não bastava, mas o cerco começava a virar contra o caçador. Naquela noite, Clara encontrou Tomás no galpão, examinando documentos à luz de uma lanterna. Ele se assustou ao vê-la, e esse susto confirmou algo que ela já sentia. Clara estendeu a mão e pediu o que ele escondia. Gabriel fechou os dedos sobre o telefone antes que ela visse a tela. O silêncio que se seguiu foi pior que uma mentira falada. Clara sentiu uma tristeza seca subir pela garganta. Disse que lhe dera comida, abrigo e respeito, mas que ele continuava guardando sombras como se ela fosse criança. Gabriel levantou-se devagar. Queria contar tudo, mas cada palavra parecia abrir um abismo. Disse que estava tentando ajudá-la de uma forma que ainda não podia explicar. Clara riu sem alegria. Perguntou se os homens poderosos sempre chamavam controle de ajuda, mesmo quando usavam roupa rasgada. A frase atingiu o centro do que ele era. Ele tentou negar que fosse como Renato, mas ela avançou um passo e perguntou como sabia tanto sobre contratos, bancos, fornecedores e ameaças. Tomás, disse ela, mendigos não falam como presidentes de conselho. O nome não dito pairou entre eles. Gabriel baixou os olhos, e esse gesto foi confissão suficiente. Clara recuou como se ele tivesse tocado uma ferida. Perguntou quem ele era. Ele respondeu apenas que seu nome não era Tomás. O rosto dela empalideceu, mas a voz permaneceu firme. Disse que o resto ele poderia guardar, porque naquele momento já bastava saber que a amizade deles começara com uma mentira. Gabriel tentou dizer que a bondade dela fora real, que nada daquilo diminuía o que sentia. Clara o interrompeu. Não use meu coração para aliviar sua culpa, ela disse. As palavras saíram baixas, mas atravessaram Gabriel com mais força que qualquer acusação pública. Clara explicou que Renato queria roubar a vila, mas ele também havia tomado algo sem pedir, o direito dela de escolher sabendo a verdade. Ela não chorou diante dele. Isso teria sido mais fácil para Gabriel, pois lágrimas oferecem a ilusão de consolo. Em vez disso, ela ficou inteira, terrivelmente inteira, e essa dignidade tornou sua vergonha quase insuportável. Clara saiu do galpão antes que ele pudesse segui-la. Caminhou pela rua escura sentindo o vento frio no rosto, sem saber se tinha perdido um aliado, um amigo ou uma possibilidade de amor que nunca chegara a nascer limpa. Ao chegar em casa, tia Lúcia viu sua expressão e não perguntou de imediato. Preparou chá, colocou uma manta sobre seus ombros e esperou. Só depois Clara disse que Tomás era mentira. A tia fechou os olhos com tristeza, mas não surpresa. Algumas máscaras, murmurou, fazem barulho quando respiram. Enquanto Clara tentava reorganizar a dor, Gabriel voltou ao quarto do hotel da estrada e arrancou o disfarce diante do espelho com movimentos bruscos. A barba falsa caiu na pia como um animal morto. Ele ligou para Helena e ordenou que acelerasse a auditoria, que acionasse especialistas independentes e que preparasse sua ida oficial a Vale Sereno. Helena perguntou se ele tinha certeza,
pois revelar-se sem todas as provas poderia dar a Renato espaço para acusá-lo de instabilidade emocional, conflito pessoal e abuso de autoridade. Gabriel respondeu que já abusara demais do silêncio. Mas Renato também se movia. Na mesma madrugada, recebeu de Odair a informação de que o mendigo usava um telefone caro e se encontrava com Clara em horários estranhos. Renato não compreendeu ainda quem Gabriel era, mas percebeu oportunidade. Mandou preparar novas acusações, misturando a fraude das transferências com a presença de Tomás. Espalharia que Clara trouxera um cúmplice para manipular documentos e seduzir a compaixão dos moradores. A mentira era absurda, mas mentiras não precisam ser perfeitas quando encontram medo disponível. No dia seguinte, a cooperativa amanheceu pichada com palavras de acusação. Clara chegou antes dos outros e parou diante da parede manchada. Por um instante, a exaustão quase venceu. Pensou no pai, que acreditara até o fim que terra não era apenas propriedade, era memória. Pensou nas mulheres que dependiam das vendas, nas crianças que bebiam daquela água, nos idosos que assinariam qualquer coisa para fugir de conflito. Então pegou um balde, uma escova e começou a limpar a parede. Não por vergonha, mas por afirmação. Gabriel observou de longe, ainda vestido como Tomás, sabendo que se aproximar talvez a ferisse mais. Mesmo assim, quando viu Odair e 2 homens rindo perto da esquina, não conseguiu ficar parado. Caminhou até eles e disse que covardia escrita em parede continuava covardia. Odair empurrou seu ombro, chamando-o de vagabundo protegido por mulher ingênua. Gabriel não revidou com violência. Apenas sustentou o olhar com uma autoridade que fez o outro hesitar. Clara viu a cena e compreendeu, com amarga certeza, que aquele homem nunca fora indefeso. A tensão explodiu à tarde, quando Renato trouxe uma equipe de comunicação para registrar depoimentos contra Clara. Câmeras pequenas, microfones e perguntas insinuantes transformaram a praça em tribunal sujo. Uma repórter contratada perguntou a Clara se ela negava ter relação pessoal com o homem conhecido como Tomás. Antes que Clara respondesse, Gabriel avançou. O impulso quase revelou tudo, mas ela o deteve com uma frase seca. Disse que responderia por si mesma. Olhou para a câmera e afirmou que sua vida pessoal não mudava a falsidade de documentos, nem legalizava a ameaça corporativa. Renato aplaudiu devagar, fingindo admiração. Disse que ela tinha talento para discursos, mas que discursos não pagavam dívidas. Então apresentou uma cópia de suposto laudo contábil, preparado por uma empresa ligada a ele, apontando irregularidades graves na cooperativa. Clara pediu o original, ele recusou. Pediu o nome do contador responsável, ele desviou. Pediu acesso aos dados brutos, ele sorriu. A cada resposta evasiva, alguns moradores percebiam o cheiro de fraude, mas o dano emocional já era profundo, e Renato sabia que cansaço também era arma. Quando a praça se dispersou, Clara caminhou até Gabriel. Os 2 ficaram perto do coreto, no mesmo lugar onde ela o encontrara sob chuva. Ela disse que não queria vê-lo na cooperativa até saber quem ele era por inteiro. Gabriel aceitou, embora cada parte dele resistisse. Então, com uma coragem tardia e incompleta, tirou do bolso uma folha dobrada. Era cópia de um comprovante que ligava Odair à consultoria de Renato. Disse que talvez aquilo ajudasse. Clara pegou o papel, mas não agradeceu. Perguntou de onde vinha. Gabriel ficou calado, e o silêncio destruiu qualquer utilidade afetiva do gesto. Clara guardou a folha e disse que prova sem origem podia virar veneno em tribunal. Depois se afastou. Ele a viu entrar na cooperativa, cercada por pessoas que ainda precisavam dela mesmo quando duvidavam, e compreendeu a diferença entre poder e liderança. Ele tinha poder porque seu nome movia bancos, advogados e prédios. Clara liderava porque, mesmo ferida, continuava aparecendo onde o medo pedia presença. Aquela constatação o envergonhou mais que a rejeição das mulheres ricas. À noite, Clara analisou o comprovante deixado por Gabriel e encontrou o primeiro caminho sólido. O número de registro da consultoria aparecia também em uma nota antiga de serviço de topografia cobrada da cooperativa sem aprovação do conselho. Ela chamou seu Arlindo, comparou datas e descobriu que Odair autorizara pagamentos pequenos durante meses, sempre abaixo do limite que exigia a Assembleia. Não era o roubo falso atribuído a ela. Era outro roubo verdadeiro, paciente e interno. Clara sentiu o estômago virar, pois a traição agora tinha rosto conhecido. Seu Arlindo chorou culpando-se por não ter percebido. Clara segurou a mão dele e disse que vergonha devia pertencer a quem enganava, não a quem confiava. Mesmo magoada com Gabriel, reconheceu que a pista era valiosa. Porém não permitiria que ele conduzisse a investigação por trás das cortinas. Na manhã seguinte, iria à cidade vizinha com os documentos originais. Buscaria um cartório.
uma defensora pública e a enfermeira que confirmaria seu álibi. Se a verdade quisesse vencer, teria de andar em estrada limpa, não em corredor secreto. Gabriel passou a madrugada recebendo o relatório final preliminar de Helena. Havia transferências para empresas de fachada, manipulação de mapas, uso indevido do nome da Aurora e participação de 2 conselheiros minoritários. Mas a peça mais grave era uma gravação interna, recuperada por um técnico leal, na qual Renato dizia que os moradores assinariam depois que a garota Alves fosse quebrada. Gabriel ouviu a frase 3 vezes, cada vez com menos raiva teatral e mais determinação fria. Renato não apenas cometera crimes, ele escolhera destruir uma pessoa para facilitar uma planilha. Ao amanhecer, Gabriel vestiu o casaco gasto pela última vez, olhou para a barba falsa sobre a mesa e não a colocou. Ainda não apareceria como CEO diante da vila, mas também não suportava mais aprofundar a farsa diante de Clara. Saiu do hotel com o rosto limpo, levando documentos em uma pasta simples. No caminho, viu Clara subindo no ônibus para a cidade, sozinha, com a pasta da cooperativa no colo e o olhar fixo adiante. Ela parecia cansada, ferida e inabalável. Gabriel soube então que a revelação não poderia esperar muito. Renato, por sua vez, recebeu a notícia de que Clara buscava registros oficiais e decidiu antecipar seu golpe final. Ordenou o bloqueio de crédito da cooperativa por meio de contatos no banco. Convocou uma reunião pública para o dia seguinte e preparou uma denúncia formal contra ela. Queria que Clara chegasse à Assembleia cercada por papéis, dívidas e vergonha. Não sabia que Gabriel Monteiro já caminhava para fora de sua própria mentira, nem que Clara, mesmo traída, havia aprendido a transformar dor em precisão. A guerra deixara de ser subterrânea. Quando o ônibus desapareceu na curva, Gabriel permaneceu parado à beira da estrada. Pela primeira vez desde que começara o teste, não se perguntou se Clara merecia sua confiança. Perguntou se ele merecia estar ao lado dela quando a verdade viesse à luz. A resposta ainda não era generosa. Ele teria de conquistá-la sem fantasia, sem piedade comprada e sem o brilho fácil do dinheiro. Atrás dele, Vale Sereno acordava sob rumores, contratos e medo. À frente, Clara seguia para buscar provas. Entre os dois, a mentira começava a ruir. Clara voltou de Vila Alta no fim da tarde, com a pasta mais pesada do que quando partira, não pelo papel, mas pelo que cada carimbo agora confirmava. A defensora pública aceitara examinar os documentos, o cartório reconhecera diferenças nas assinaturas atribuídas a ela, e a enfermeira do hospital escrevera uma declaração simples, firme, capaz de atravessar a lama das acusações. Ainda assim, Clara não sentia alívio. Enquanto o ônibus descia a estrada de terra, ela pensava no rosto limpo de Tomás visto pela janela, sem barba falsa, sem miséria inteira. Ao saltar perto da praça, encontrou Vale Sereno reunido em torno da cooperativa, como se a vila tivesse prendido a respiração. Um carro escuro, diferente do de Renato, estava parado diante da porta verde. Ao lado dele, Helena, elegante sem ostentação, falava baixo ao telefone, acompanhada por 2 auditores e um advogado de expressão séria. Clara reconheceu a ordem no modo como aquelas pessoas se moviam. Não eram visitantes perdidos. Eram peças de uma estrutura grande. E no centro dela estava o homem que ela conhecera como Tomás. Gabriel apareceu na entrada da cooperativa sem o casaco velho, usando uma camisa simples, mais limpa, e uma postura que já não fingia fragilidade. O rosto dele parecia mais jovem e mais cansado ao mesmo tempo, como se a verdade tivesse retirado uma camada de sujeira e deixado outra mais profunda. Os murmúrios cresceram quando alguns moradores o reconheceram das revistas antigas guardadas na barbearia, das reportagens sobre negócios e das telas de televisão. Gabriel Monteiro, presidente executivo da Aurora Capital, estava em Vale Sereno, e ninguém sabia ainda se aquilo era salvação ou humilhação. Clara parou a alguns passos dele, sentindo todos os olhares passarem de seu rosto para o dele, como se a resposta ao escândalo coubesse em uma cena pública. Gabriel caminhou em sua direção, mas não estendeu a mão. Aprendera tarde demais que a aproximação também podia invadir. Disse seu nome completo, diante de todos, e confessou que chegara à vila disfarçado, movido por desconfiança pessoal e pelo desejo de descobrir quem enxergaria valor em um homem sem fortuna. A praça recebeu a frase com espanto, indignação e uma curiosidade quase cruel. Por um instante, Clara não respondeu. Seu silêncio obrigou Gabriel a continuar. Ele explicou que descobrira irregularidades no projeto conduzido por Renato, que já iniciara auditoria independente e que nenhum morador seria pressionado a assinar qualquer contrato. Falou com a firmeza de quem estava acostumado a comandar salas inteiras, mas cada palavra dirigida a Clara parecia perder segurança antes de chegar.
Ela ouviu sem desviar os olhos. Quando enfim falou, sua voz saiu baixa, porém todos a escutaram, porque a vila conhecia aquele tom de verdade sem enfeite. O senhor usou a pobreza como fantasia, ela disse. Usou a fome como roupa, a humilhação como teste, a compaixão alheia como espelho para sua mágoa. Algumas pessoas baixaram a cabeça, não por culpa direta, mas porque a frase tocava uma ferida maior que o romance possível entre dois desconhecidos. Gabriel empalideceu. Clara continuou, dizendo que gente pobre de verdade não retirava a miséria no hotel quando a noite ficava desconfortável, nem ligava para assistentes quando precisava mudar o mundo em silêncio. Gabriel não tentou interromper. Aquilo lhe deu alguma dignidade, mas não lhe devolveu o que perdera. Clara disse que ele podia ser diferente de Renato, porém também acreditara que tinha o direito de manipular situações porque seu dinheiro lhe permitia sair delas depois. Essa era a parte que mais doía. Gabriel esperara reprovação, talvez raiva, talvez afastamento. Não esperara uma análise tão justa de sua arrogância disfarçada de sofrimento. Diante dos moradores, ele admitiu que ela estava certa. A frase não apagou a ferida, mas impediu que ele a cobrisse com desculpas. Renato chegou poucos minutos depois, atraído por mensagens apressadas de Odair. Ao ver Gabriel, freou a 2 metros do portão e desceu do carro com o rosto transformado em máscara de choque respeitoso. Chamou o chefe pelo sobrenome, perguntou por que não fora avisado da visita e tentou sorrir como se tudo ainda pudesse ser reorganizado nos bastidores. Gabriel não lhe ofereceu a mão. Disse apenas que a reunião pública ocorreria ali mesmo, diante da comunidade, dos auditores e da defensoria. Renato olhou ao redor e percebeu que o palco escapara de seu controle. O diretor tentou recuperar terreno com elegância agressiva. Afirmou que as acusações contra Clara continuavam graves, que a presença emocional de Gabriel poderia comprometer a imparcialidade da empresa e que auditorias exigiam procedimento, não espetáculo. Helena abriu uma pasta e entregou aos auditores cópias de ordens internas, pagamentos suspeitos e contratos omitidos do conselho principal. Gabriel, porém, não permitiu que sua equipe esmagasse Renato ali sem método. Anunciou a suspensão imediata do projeto Vale Sereno, a preservação provisória das nascentes e a abertura de investigação formal, com participação externa. A palavra participação fez Clara erguer o olhar. Gabriel então declarou que a comunidade escolheria 3 representantes para acompanhar a auditoria, com acesso a documentos essenciais e apoio jurídico pago pela Aurora, mas sem subordinação à empresa. Disse ainda que convidava Clara Alves para integrar o comitê independente, não como favor, mas porque ela demonstrara competência técnica, coragem pública e conhecimento do território. Clara não aceitou de imediato. Seria fácil demais transformar reparação em novo tipo de controle. Ela perguntou quem definiria os limites do comitê, e o advogado respondeu que seriam registrados em ata pública. Renato percebeu o perigo. Se Clara entrasse no processo de forma legítima, deixaria de ser apenas acusada e se tornaria fiscal. Ele atacou com veneno calculado, dizendo que a escolha confirmaria a intimidade indevida entre ela e Gabriel. O murmúrio voltou, mais fraco que antes, mas ainda vivo. Clara sentiu a velha raiva subir. Antes que Gabriel falasse, ela se adiantou e disse que aceitaria o comitê apenas se outra mulher da cooperativa, seu Arlindo e um técnico indicado pela defensoria também tivessem voz. Não queria ser símbolo decorativo de justiça empresarial. Gabriel aceitou todas as condições. Mais que isso, colocou por escrito que qualquer decisão sobre as terras dependeria de Assembleia Comunitária registrada, estudo ambiental público e revisão dos contratos originais. A caneta dele correu sobre o papel sob o olhar atento de Clara, e ela percebeu que aquele homem, quando parava de brincar com máscaras, podia mover estruturas reais. Isso não lhe trouxe paz. Ao contrário, mostrou a dimensão do poder que ele escolhera esconder dela. Se poderia ter interrompido Renato antes, por que demorara tanto? Essa pergunta não sairia fácil. Ao anoitecer, a cooperativa parecia menos condenada, mas não curada. Moradores formavam grupos pequenos, discutindo a revelação, a auditoria, a mentira de Gabriel e as acusações contra Clara. Alguns a abraçaram, envergonhados por terem duvidado. Outros pediram desculpas de olhos baixos, como se esperassem perdão rápido para aliviar o próprio desconforto. Clara respondeu com gentileza, mas sem prometer esquecimento. Confiança, ela disse a Dona Célia, não era vaso de barro que se colava com pressa e voltava a carregar água no mesmo dia. Gabriel tentou falar com ela depois da reunião, quando as luzes da praça já tremiam sob mariposas. Clara aceitou caminhar até a beira da estrada, onde as casas ficavam mais espaçadas e o barulho da vila diminuía.
Ele disse que não pedira perdão para ser absolvido, mas porque devia a verdade. Contou sobre as pretendentes, sobre o cansaço de ser tratado como fortuna ambulante, sobre a infância pobre da mãe e a maneira como isso o tornara desconfiado. Clara ouviu sem suavizar o rosto. Dor explicava escolhas, mas não a santificava. Ela respondeu que entendia a ferida de ser desejado pelo que se possui, mas ele precisava entender a ferida de ser testado por quem sempre tem saída. Disse que, quando lhe oferecera pão, não fazia audição para ocupar lugar na vida de um homem rico. Fazia o que sua consciência exigia diante de alguém aparentemente abandonado. Gabriel fechou os olhos por um breve instante. Aquela frase destruía qualquer romantização do encontro no coreto. Clara não fora personagem de sua prova moral. Fora pessoa inteira antes de ele chegar. Gabriel prometeu que não tentaria comprá-la, nem cercá-la de presentes para acelerar perdão. Clara olhou para ele com ironia triste e disse que homens ricos às vezes chamavam paciência de estratégia. Ele aceitou a desconfiança. Disse que se afastaria pessoalmente da vida dela se isso fosse necessário, mas não se afastaria da responsabilidade sobre a empresa. Clara respondeu que responsabilidade não era favor, e sim o mínimo. Ainda assim, quando se despediram, a raiva dela não era mais a mesma. Continuava grande, mas agora dividia espaço com luto. Renato passou aquela noite em fúria silenciosa. No quarto da pousada rasgou uma cópia do relatório preliminar e obrigou Odair a repetir tudo o que ouvira na praça. O corretor tremia, pois sua utilidade diminuía à medida que provas cresciam. Renato, porém, não pretendia cair sozinho. Ligou para um jornalista conhecido por transformar insinuações em escândalos. Depois para um conselheiro minoritário que também lucraria com as terras. Criaria outra narrativa. Se não pudesse negar a auditoria, destruiria a credibilidade emocional de Gabriel e Clara antes que os documentos falassem. Na manhã seguinte, as primeiras notícias surgiram em portais regionais. Os títulos insinuavam que Gabriel Monteiro havia se envolvido com uma jovem líder rural durante disputa milionária por terras, que a suspensão do projeto poderia ter sido motivada por romance secreto e que investidores temiam instabilidade na Aurora. Fotos distorcidas mostravam Clara dançando com Tomás na festa, sem explicar o disfarce, sem explicar a fraude, sem explicar nada que pudesse proteger a verdade. A vila inteira leu os textos em celulares compartilhados, e a vergonha planejada por Renato voltou a circular. Clara recebeu a notícia enquanto ajudava a descarregar caixas de frutas redirecionadas para um comprador solidário. Por alguns segundos, o mundo pareceu estreitar. Seu nome, sua imagem e sua dignidade estavam sendo usados como moeda em uma guerra que nunca pedira. Uma moça da cooperativa chorou de raiva, dizendo que aquilo era injusto. Clara respirou fundo e respondeu que injustiça se alimentava justamente do desejo de nos fazer reagir sem pensar. Então pediu que todas continuassem trabalhando, porque nenhuma manchete plantaria, colheria ou venderia por elas. Gabriel, em uma sala improvisada no hotel, leu os mesmos textos com o rosto imóvel. Helena recomendou uma nota jurídica dura, negando envolvimento impróprio e ameaçando processos. Gabriel concordou, mas disse que a resposta não poderia proteger apenas sua imagem empresarial. Precisava proteger Clara, a cooperativa e a verdade sobre Renato. Helena observou que mencionar Clara em comunicado poderia ampliar a exposição dela. Gabriel ficou em silêncio. A cada decisão, percebia como era difícil reparar dano sem produzir outro. Antes seu poder parecia instrumento. Agora parecia lâmina sem cabo. Ele foi até a cooperativa ao meio-dia, sem seguranças visíveis, embora Helena tivesse posicionado proteção discreta à distância. Clara estava no escritório pequeno, cercada por papéis, com os olhos vermelhos de cansaço e a coluna ainda reta. Gabriel pediu permissão para entrar. Ela concedeu com um gesto. Ele explicou a nota pública que pretendia divulgar e perguntou se ela queria ser citada ou preservada. Clara o observou por alguns segundos. Pela primeira vez desde a revelação, ele perguntava antes de agir. Isso não bastava para curar, mas importava. Clara decidiu que seu nome deveria aparecer apenas para negar as acusações e afirmar sua função no comitê independente, sem qualquer linguagem sentimental. Disse que não permitiria ser escondida como problema vergonhoso, mas também não aceitaria virar peça romântica de assessoria. Gabriel anotou exatamente. Ela então acrescentou que queria acesso integral às provas contra Odair e as informações sobre fornecedores bloqueados. Se Aurora queria demonstrar mudança, começaria devolvendo à cooperativa a capacidade de trabalhar. Gabriel assentiu. Aquela exigência era clara, prática e impossível de confundir com pedido pessoal. Nos dias seguintes, o comitê começou a funcionar sob tensão.
Auditores ocupavam uma sala da escola, moradores levavam documentos antigos. E Clara passava horas cruzando dados com uma atenção que impressionava até os técnicos enviados por Helena. Gabriel comparecia apenas quando necessário, nunca se sentando à cabeceira, nunca interrompendo Clara. Isso irritava Renato, que esperava explorar um romance evidente. Em vez disso, via uma parceria formal nascer sobre terreno pedregoso. Clara tratava Gabriel com respeito frio, e esse respeito sem intimidade era mais difícil de atacar do que qualquer paixão declarada. As provas contra Odair se consolidaram primeiro. Pagamentos pequenos, notas falsas e mensagens recuperadas mostravam que ele servira como ponte local para a pressão sobre famílias vulneráveis. Quando confrontado, tentou culpar Renato, depois Clara, depois a própria pobreza. Clara não demonstrou prazer em vê-lo cair. Lembrou-se de sua esposa doente, dos filhos envergonhados, das tardes em que ele rira com os mesmos homens que agora o abandonariam. Disse apenas que necessidade explicava medo, não traição. Odair chorou, mas a Assembleia votou por afastá-lo de qualquer função comunitária. Renato respondeu com um novo ataque. Um vídeo editado circulou mostrando Gabriel saindo da casa de Clara, embora a cena verdadeira fosse de uma reunião com tia Lúcia, seu Arlindo e a defensora pública. O corte removia todos os outros. Portais repetiram a insinuação antes de verificar. Clara sentiu náusea ao ver a própria porta transformada em prova falsa. Tia Lúcia quis ir à praça gritar contra todos. Clara segurou sua mão e disse que grito era justo, mas prova era mais útil. Ainda assim, naquela noite chorou escondida no quintal. Gabriel encontrou-a ali por acaso, quando fora entregar à tia documentos solicitados pelo comitê. Viu Clara junto ao tanque de costas, tentando lavar o rosto como se pudesse retirar também a exaustão. Ele quase voltou sem falar, mas ela percebeu sua presença. Disse que não precisava de consolo. Gabriel respondeu que sabia. Ficaram em silêncio. Depois ele disse que lamentava não só a mentira inicial, mas a exposição que sua vida trouxera para a dela. Clara enxugou o rosto e disse que lamentar era fácil quando não se podia devolver anonimato. Ele concordou. Então contou que no Conselho da Aurora, alguns já o pressionavam a abandonar Vale Sereno para proteger ações e reputação. Clara virou-se, alerta. Perguntou se ele abandonaria. Gabriel respondeu que não. Disse que, pela primeira vez em muito tempo, enxergava claramente a diferença entre perder dinheiro e perder a alma de uma empresa. Clara não sorriu, mas algo em seu olhar se moveu. Ela ainda não confiava plenamente nele, porém começava a reconhecer que a vergonha o estava transformando em ação, não apenas em discurso. A semana avançou como marcha sobre lama. Cada prova encontrada puxava outra, e cada avanço vinha seguido de nova tentativa de desgaste. Renato parecia cercado, mas homens cercados às vezes eram mais perigosos que homens fortes. Helena descobriu que ele preparava uma apresentação ao conselho acusando Gabriel de incapacidade, conflito afetivo e destruição de valor empresarial. Ao mesmo tempo, convocaria uma audiência pública em Vale Sereno, levando supostos especialistas para defender o projeto original. Queria transformar a defesa da vila em capricho sentimental de um presidente apaixonado. Clara recebeu a notícia sem surpresa. Disse a Gabriel que Renato apostava no preconceito de sempre, a ideia de que uma mulher rural só podia influenciar um homem poderoso por sedução, nunca por inteligência. Gabriel sentiu o peso da verdade. Perguntou o que ela faria. Clara respondeu que levaria documentos, testemunhas e perguntas que não cabiam em manchetes. Disse também que ele teria de enfrentar o conselho sem usar a história deles como escudo ou espetáculo. Gabriel afirmou que entendia. Clara corrigiu, dizendo que ele ainda estava aprendendo. Na véspera da audiência, Vale Sereno parecia novamente dividido, mas agora a divisão tinha outra textura. O medo continuava, porém a vergonha se deslocara. Muitos moradores que haviam duvidado de Clara ofereciam ajuda, não para apagar o erro, mas para reconstruir a ponte. Mulheres da cooperativa organizaram arquivos, jovens imprimiram mapas, seu Arlindo treinou o depoimento com voz trêmula e firme. Gabriel observou tudo de longe, compreendendo que aquela comunidade não precisava de um salvador. Precisava que o poder parasse de trabalhar contra ela. Clara passou a última noite revisando as perguntas que faria aos especialistas de Renato. Tia Lúcia adormeceu na cadeira, segurando um terço de contas gastas, enquanto a sobrinha marcava páginas com tiras de papel. Do lado de fora, Gabriel permaneceu algum tempo na rua, sem bater a porta. Queria vê-la, mas respeitou a distância. Quando Clara apagou a luz, viu pela janela a sombra dele se afastando. Não sentiu perdão, ainda não.
Sentiu apenas que talvez existisse diferença entre um homem que mentia para testar e um homem disposto a ser julgado. Renato, na mesma noite, ensaiou sua fala diante do espelho da pousada. Diria que Gabriel fora manipulado, que Clara explorava a culpa social de um bilionário, que Aurora precisava escolher entre governança e sentimentalismo. As palavras soavam fortes, mas seus olhos denunciavam cansaço. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse subestimado a moça da cooperativa, não por falta de aviso, mas por incapacidade de imaginar competência em alguém sem sobrenome ilustre. Ainda assim, sorriu. Homens como ele confundiam queda iminente com impulso para atacar mais alto. Ao amanhecer, a praça de Vale Sereno começou a encher antes mesmo dos carros chegarem. A audiência pública e a reunião remota com o conselho ocorreriam no salão maior da escola, com telas, câmeras, advogados e moradores lado a lado. Clara vestiu uma camisa branca simples, prendeu os cabelos e colocou na pasta os documentos que poderiam salvar não apenas sua honra, mas o futuro das nascentes. Gabriel a esperava junto à porta, sem disfarce, sem joias, sem sorriso fácil. Quando ela passou, ele disse apenas que seguiria o ritmo dela. Clara olhou para ele e respondeu que não, que ele seguiria a verdade, mesmo quando a verdade não favorecesse nenhum dos dois. Gabriel assentiu. Juntos, mas não de mãos dadas, caminharam para dentro do salão onde Renato preparara sua última armadilha. A Vila os viu entrar e compreendeu que algo decisivo começaria ali. Não era reconciliação, não era romance premiado pela dor, não era conto de riqueza salvando bondade. Era o momento em que máscaras, contratos e mentiras seriam obrigados a enfrentar perguntas feitas por quem se recusou a desaparecer. O salão da escola nunca parecera tão pequeno. Bancos de madeira foram empurrados contra as paredes, cabos cruzavam o chão como raízes pretas, e a tela montada junto ao quadro exibia os rostos frios dos conselheiros da Aurora Capital, cada um em seu escritório distante, cercou por vidro, couro e silêncio caro. Do lado oposto, moradores de Vale Sereno seguravam pastas, fotografias, mapas e uma ansiedade que nenhum terno poderia medir. Clara entrou sem baixar os olhos. Gabriel vinha atrás, mas pela primeira vez todos entenderam que ele não a conduzia. Renato estava junto à mesa principal, impecável em um paletó escuro, com papéis organizados em pilhas simétricas e um sorriso que ainda tentava vender segurança. Cumprimentou os conselheiros, depois os auditores, depois Gabriel, deixando Clara por último, como se a ordem dos gestos ainda pudesse recolocá-la abaixo dele. Ela percebeu a tentativa e não reagiu. Sua calma irritou Renato mais que qualquer insulto. Ele esperava uma jovem ferida, defensiva, talvez emocionada demais. Encontrou uma mulher com perguntas preparadas e a serenidade perigosa de quem já sobrevivera à vergonha. A audiência começou com a fala de Renato. Ele apresentou números, projeções de lucro, imagens de turismo sustentável e gráficos que subiam em linhas elegantes. Disse que Vale Sereno tinha potencial, mas carecia de gestão profissional, e que a resistência local fora inflamada por desinformação, ressentimento e interesses pessoais. Em seguida, insinuou que Gabriel perdera neutralidade ao aproximar-se de Clara durante a visita secreta. A frase caiu como veneno calculado. Alguns conselheiros se moveram nas cadeiras, atentos ao escândalo. Gabriel permaneceu imóvel, recusando-se a reagir antes da hora. Quando Renato terminou, Clara pediu a palavra. Um conselheiro tentou dizer que a ordem previa primeiro os especialistas, mas Gabriel interveio apenas para afirmar que a comunidade tinha direito de resposta antes de qualquer avaliação técnica. Clara agradeceu com um leve movimento de cabeça, sem transformar aquilo em intimidade. Colocou sobre a mesa o primeiro mapa antigo, marcado pelas famílias da vila. Explicou onde nasciam os córregos, quais casas dependiam deles, que lavouras seriam afetadas e por que a cláusula de uso exclusivo da água ameaçava a sobrevivência local. Renato tentou interromper, dizendo que aquela interpretação era emocional. Clara virou a página e mostrou a cópia autenticada do anexo omitido nos relatórios enviados ao conselho. A sala ficou mais silenciosa. Ela perguntou por que a versão pública prometia parceria hídrica, enquanto a versão interna concedia à empresa controle operacional das nascentes por prazo indefinido. O especialista contratado por Renato pigarreou, procurando resposta nos papéis. Não encontrou. Gabriel observou os rostos na tela mudarem. Pela primeira vez, os conselheiros não viam uma história de amor inconveniente, mas um risco jurídico real. Clara continuou sem pressa. Apresentou os documentos do cartório, as diferenças de assinatura, a declaração da enfermeira e os registros da feira regional, que desmontavam as transferências falsas atribuídas a ela.
Depois colocou ao lado os pagamentos pequenos autorizados por Odair para a consultoria ligada ao corretor de Renato. Não acusou com adjetivos. Apenas alinhou datas, valores e nomes, deixando que a lógica fizesse o trabalho que a raiva não precisava fazer. Seu Arlindo chorava em silêncio na primeira fila. Mas quando ela citou seu cuidado com os livros, ele endireitou os ombros. Renato percebeu que a sala mudava contra ele e atacou onde julgava haver fragilidade. Disse que Clara podia ter sido usada por Gabriel, talvez sem entender a extensão do jogo, e que o presidente executivo, envergonhado por seu disfarce, agora tentava transformar uma culpa pessoal em decisão corporativa. A frase era astuta, pois continha um pedaço de verdade. Gabriel levantou-se, não negou a culpa. Disse ao conselho que sua conduta pessoal em Vale Sereno fora errada, imatura e indigno da posição que ocupava, mas que a falha dele não tornava fraude em governança. Houve um murmúrio forte. Alguns esperavam defesa elegante, não confissão. Gabriel prosseguiu, declarando que se submeteria à avaliação interna por ter iniciado a visita sob identidade falsa, mas que a auditoria independente já confirmava manipulação documental, conflito de interesses e violação de procedimentos por Renato Faria. Helena então distribuiu aos auditores os arquivos finais. A tela exibiu comprovantes de depósitos, mensagens, contratos paralelos e a gravação em que Renato dizia que Clara Alves deveria ser quebrada antes da assinatura comunitária. A frase ecoou pelo salão como uma porta batendo. Renato empalideceu, mas ainda tentou sorrir. Chamou a gravação de montagem. O auditor principal, homem grisalho de voz seca, informou que a origem do áudio fora verificada, com metadados preservados e cadeia de custódia registrada. Renato olhou para os conselheiros na tela, procurando aliados. Um deles, que antes o apoiara, desviou os olhos. Outro pediu acesso imediato aos documentos. Clara não comemorou. Sentiu apenas uma tristeza funda ao perceber quantas vidas haviam sido apertadas por alguém que falava de progresso enquanto planejava destruição moral. Odair foi chamado a depor. Entrou curvado, diferente do homem que ria nas esquinas. Confirmou que recebera dinheiro da consultoria para espalhar desconfiança, facilitar notas falsas e identificar famílias mais vulneráveis. Disse que Renato prometera protegê-lo. Renato gritou que ele mentia para salvar a própria pele. Clara então abriu uma última folha, uma mensagem enviada por Renato a Odair, orientando a distribuição dos cartazes contra ela. Não havia violência ali, nem sangue, nem ameaça aberta. Havia algo mais frio, a engenharia paciente da humilhação. O salão entendeu. A defensora pública falou em seguida, afirmando que encaminharia as provas ao Ministério Público, que solicitaria proteção jurídica às famílias pressionadas e que pediria bloqueio preventivo de qualquer negociação baseada nos contratos contaminados. Os moradores, antes intimidados por palavras como governança e investimento, ouviram agora palavras que lhes devolviam chão. Gabriel observou Clara. Ela parecia cansada, mas não quebrada. Havia nela uma luz contida, nascida não de vitória fácil, mas da confirmação de que suportar a lama sem se tornar lama também era uma forma de força. O Conselho da Aurora solicitou uma pausa de 15 minutos. Na tela, rostos desapareceram um a um. O salão explodiu em vozes. Dona Célia abraçou Clara. Jovens da escola bateram palmas, e seu Arlindo pediu perdão outra vez. Clara segurou as mãos dele e disse que a cooperativa precisaria de menos culpa e mais trabalho. Gabriel aproximou-se apenas o suficiente para perguntar se ela estava bem. Clara respondeu que estava de pé. Ele aceitou a resposta como se ela fosse limite e presente ao mesmo tempo. Renato ficou isolado junto à janela, falando ao telefone com urgência, mas a rede parecia falhar, ou as pessoas do outro lado pareciam abandoná-lo. Quando Gabriel se aproximou, Renato desligou e deixou cair a máscara. Disse que tudo aquilo era ingratidão, que havia criado bilhões para a empresa, que comunidades pequenas sempre resistiam antes de agradecer. Gabriel respondeu que lucro não absolvia abuso. Renato riu com amargura e perguntou desde quando Gabriel fingia ser santo. O CEO olhou para Clara antes de responder. Disse que não era santo, e justamente por isso, aprender a temer homens que nunca duvidavam de si mesmos. A pausa terminou. O conselho retornou com decisão unânime, embora alguns rostos revelassem desconforto de quem aceitava a verdade por necessidade. Renato Faria seria afastado imediatamente, seus acessos revogados, seus bônus congelados e suas condutas encaminhadas às autoridades. Os contratos de Vale Sereno seriam anulados em sua forma atual. A Aurora financiaria uma reparação emergencial à cooperativa, não como compra de silêncio, mas como compensação formal pelos prejuízos causados por seus representantes.
Além disso, qualquer novo projeto dependeria de modelo comunitário, com participação real e propriedade compartilhada. O salão demorou a entender a extensão da decisão. Depois veio um ruído crescente, mistura de alívio, espanto e choro. Renato tentou falar, mas nenhum microfone lhe foi dado. 2 seguranças o acompanharam para fora sem brutalidade, e talvez isso tenha sido pior para seu orgulho. Não houve grande queda dramática, apenas o som de passos deixando um prédio simples, enquanto a vila que ele desprezara permanecia. Ao passar por Clara, ele murmurou que ela tivera sorte. Clara respondeu, sem elevar a voz, que sorte era o nome que arrogantes davam ao preparo dos outros. Nos meses seguintes, Vale Sereno não se transformou em conto dourado. A cooperativa enfrentou atrasos, reconstrução de crédito, auditorias cansativas e reuniões que terminavam tarde. Mas a diferença era que agora as decisões não chegavam prontas de escritórios distantes. Clara foi eleita coordenadora do Comitê de Desenvolvimento, com apoio de mulheres que antes trabalhavam nos bastidores e de jovens que aprenderam a ler contratos, como quem aprende a defender uma ponte. Gabriel manteve a promessa de não comprar perdão. Aparecia quando chamado, respondia perguntas difíceis e aceitava negativas sem transformar recusa em ofensa. A Aurora apresentou um novo plano, bem menor que o anterior e muito mais honesto. Em vez de tomar terras, financiaria uma pousada comunitária perto da estrada, cursos de gestão para moradores, modernização da agroindústria e proteção legal permanente das nascentes. Parte dos lucros ficaria com a cooperativa, parte seria destinada a bolsas de estudo e manutenção ambiental. Clara revisou cada linha. Cortou termos vagos, exigiu auditorias anuais, incluiu cláusulas de saída e proibiu exclusividade sobre a água. Gabriel assinou sem discutir, não por submissão amorosa, mas por reconhecer competência. Quanto ao romance, ele cresceu devagar, quase teimoso. Gabriel enviou flores uma vez, e Clara devolveu com um bilhete dizendo que a escola precisava mais de livros do que sua janela precisava de perfume. No dia seguinte, chegaram livros, mas também uma carta dele, curta e honesta, dizendo que aprendera a perguntar antes de oferecer. Clara riu sozinha ao ler. Ele não parou de tentar agradá-la, mas aprendeu a mimá-la com escuta, presença e respeito. Quando comprou algo caro demais, ela o fez devolver metade e investir o resto em irrigação comunitária. O primeiro presente que Clara aceitou sem protesto foi uma pequena estufa para experimentos agrícolas, registrada em nome da cooperativa, mas desenhada conforme o sonho antigo dela. Gabriel estava presente na inauguração, sem discurso longo, usando camisa simples e botas que afundavam na terra. Tia Lúcia cochichou que ele parecia menos perdido quando sujava os sapatos de verdade. Clara ouviu e sorriu. Gabriel percebeu o sorriso de longe e guardou aquele instante com mais cuidado do que guardara qualquer contrato milionário. Havia riquezas que não obedeciam a cofre. Um ano depois da audiência, a praça recebeu nova festa da colheita. O coreto estava pintado, as lâmpadas pendiam como pequenos sóis, e as pessoas dançavam sem a sombra dos cartazes. Gabriel chegou sem disfarce, mas também sem ostentação. Clara o encontrou perto da barraca de broa, exatamente onde um dia lhe oferecera comida sem saber seu nome. Ele pediu uma dança. Ela o observou com a mesma atenção de antes, aquela que via além da roupa, além do cargo, além da culpa. Disse que aceitaria, mas não por teste. Gabriel respondeu que nunca mais pediria ao coração de alguém que provasse valor. Dançaram no centro da praça, não como CEO e moça pobre, nem como Salvador e Salva, mas como duas pessoas que atravessaram mentira, vergonha e escolha, até encontrar uma forma mais limpa de permanecer. Os moradores olharam com curiosidade, alguns com alegria, outros com a discrição aprendida depois de tantos erros. Renato já respondia a processos longe dali, esquecido pelas manchetes que um dia comprara. Vale Sereno, ao contrário, seguia vivo, plantando o futuro com as próprias mãos. Mais tarde, Clara levou Gabriel até as nascentes. A água corria clara entre pedras, protegida por cercas novas e placas feitas pelas crianças da escola. Ela disse que riqueza, quando servia à vida, podia ser ferramenta, mas quando exigia reverência virava prisão. Gabriel respondeu que passara anos confundindo admiração com afeto, e que ela lhe ensinara a diferença sem jamais tentar ensiná-lo. Clara segurou a mão dele pela primeira vez desde a revelação, agora sem público, sem câmeras, sem dívida. O gesto era pequeno, mas para Gabriel pareceu uma absolvição que ele ainda teria de honrar todos os dias. Clara não abandonou sua casa, sua cooperativa nem sua voz para caber na vida dele. Gabriel não exigiu isso. Ele construiu uma ponte entre seu mundo e o dela, viajando menos, ouvindo mais, levando conselheiros para conhecerem comunidades antes de votarem sobre elas.
Quando alguém dizia que ele estragava Clara de tanto cuidado, ela corrigia com firmeza. Dizia que cuidado não estragava ninguém quando vinha acompanhado de respeito. E quando Gabriel exagerava, como ainda fazia às vezes, ela o lembrava de que amor verdadeiro não comprava silêncio, comprava sementes. No fim daquela noite, sentados no banco do coreto onde tudo começara, Clara dividiu com Gabriel um pedaço de broa embrulhado em pano branco. Ele riu ao reconhecer a memória. Disse que aquele fora o presente mais caro de sua vida, porque o obrigara a enxergar a própria pobreza escondida sob o dinheiro. Clara apoiou a cabeça em seu ombro e respondeu que ninguém se tornava digno apenas por ser amado, mas todo amor honesto dava trabalho suficiente para alguém tentar. Gabriel aceitou a lição como quem aceita uma promessa. A chuva fina voltou, quase igual à do primeiro encontro, mas agora ninguém corria para se esconder. A praça brilhava sob a água, a música continuava, e Vale Sereno parecia respirar em paz. Gabriel apertou a mão de Clara, não para prendê-la, mas para agradecer por ela ainda escolher ficar. Ela olhou para ele e viu o homem inteiro, com erros, poder, vergonha e mudança. Não era príncipe disfarçado de mendigo. Era um homem que aprendera, tarde, que a bondade de uma mulher não era prêmio para a riqueza, mas força capaz de transformar o destino de todos ao redor.